Por que está chorando, meu amor? Rodoviária Anhanguera, meia-noite. O carro avançava em alta velocidade, comendo a escuridão. Dentro dele, um casal. A jovem chorava. Não chore, Marta, eu te amo, vou me casar com você. Mas você é casado? Pedirei divórcio. Não acredito em você, estamos nessa vida há 3 anos. Você só sabe fazer promessas, não cumpre nenhuma. Agora é diferente. Por quê? Você... Eu já abortei 2 vezes por sua causa, já tenho meu lugar reservado no inferno. Não fale assim. Por que não? É verdade. Você quer que eu aborte mais uma vez? Eu te amo, não posso continuar vivendo assim. Vamos entrar no motel para conversarmos melhor? Estou bem aqui. Não posso conversar e dirigir ao mesmo tempo. Entraram no motel. Desceram do carro, deitaram-se na cama. Eu te amo, Marta. Não quero mais nada com você. Marta. Raul. É verdade, mas tenho certeza de uma coisa. Se você me abandonar, eu me mato e voltarei do inferno para infernizar sua vida. Não vou sofrer sozinha. Marta, eu te amo. Nunca abandonarei você. No dia seguinte, Raul a deixou na rodoviária e dirigiu-se para sua casa. Sua esposa e seus 2 filhos o receberam de braços abertos. Marta saiu da rodoviária e pegou um ônibus. Meia hora depois, desceu e caminhou até a sua casa. Seus pais ainda dormiam. Melhor ainda. Raul entrou em sua casa pensando que precisava arrumar um modo de se livrar de Marta. Já estava cheio dela. Engordara e não tinha mais graça na cama. Como acabar com tudo sem perder nada? Marta entrou em casa, sabia que perdera sua juventude nas mãos de Raul. Amou o homem errado. Entregou seu amor, sua juventude, seu corpo, tudo. O que recebeu em troca? Nada. Sabia que só iria vê-lo novamente dentro de um mês. Até lá, teria que fazer outro aborto. O último, com certeza. Não se deixará mais enganar pelo Raul, principalmente com a história de que fazer amor é bom. Um mês depois, estavam no mesmo carro, na mesma rodovia, na mesma hora. Só Raul e Marta não eram os mesmos. Ô Marta, espero que você entenda o que eu vou lhe dizer. Minha esposa está desconfiada dessas viagens. Precisamos, parar de nos encontrar por um tempo. Você quer me abandonar? Não, apenas parar de nos ver. É a mesma coisa. Você já arrumou outra para me substituir? Não, que isso, eu te amo. Então fique comigo e com o nosso filho. Você não abortou? Não, você nem presta atenção em mim, nem percebeu. Por que você está agindo assim? Porque quero. Assim você só complica a situação. Que situação? A nossa. Nós temos alguma situação? Marta, seja razoável. Não quero mais ver você. O carro estava a 140 km na Anhanguera. Marta, sem pensar, pulou para cima de Raul. Ele gritou. Marta não saiu, perdeu a direção e caiu num barranco. Capotou várias vezes. Raul nada sofreu, teve muita sorte. Soltou o cinto de segurança e saiu do carro. Mesmo na escuridão, viu o corpo de Marta. Ela estava morta. Arrastou o corpo para longe, pegou uma pá de jardim que estava no porta-malas e cavou um buraco. Jogou o corpo de Marta nele e enterrou. Eram 2 horas. Voltou para o carro, subiu até a rodovia e pediu socorro. Um carro parou. Pelo telefone celular, o motorista chamou a polícia rodoviária. Raul disse que estava sozinho. Foi levado para o hospital e seu carro rebocado. Um mês depois, a vida voltou ao normal para Raul. Marta era apenas uma lembrança remota. Todos pensavam que ela fugira da cidade porque estava grávida. Ninguém sabia dos dois. Raul tem 2 filhos. O menino 7 e a menina 5 anos. Ele é louco pelos 2. Num domingo à tarde, a menina se queixou de dor de cabeça. Raul telefonou para o pediatra e marcou uma consulta para o dia seguinte.
Foi até a farmácia e comprou remédio receitado pelo médico. Meia-noite. A menina estava ardendo em febre. Parecia que ia pegar fogo. Raul a levou para o hospital. Os médicos tentaram de tudo para fazer a febre baixar e não conseguiram. Colocaram a menina na UTI. Raul estava desesperado. Saiu do hospital e caminhou até uma praça em frente. Sentou-se no banco, colocou as mãos no rosto e chorou. De repente, uma voz: Por que está chorando, meu amor? Assustado, Raul levantou a cabeça e viu um vulto branco se afastando. Pensou que era uma enfermeira, afinal todos usam roupa branca por ali. Mas ele conhecia aquela voz. Seu coração desabou num abismo profundo e frio. Era a voz de Marta. Levantou e entrou no hospital. Subiu as escadas vagarosamente. O mau pressentimento enchia seu coração. Quando entrou no corredor, viu sua esposa gritando e sendo amparada por 2 enfermeiras. Eram 2 horas. Sua filha falecera. Raul olhou para a outra ponta do corredor e viu um vulto branco se afastando. E dentro de sua cabeça ouviu: Por que está chorando, meu amor? Raul abraçou sua esposa e a levou para casa. No dia seguinte, cumpriu a mais dolorosa tarefa de sua vida. Enterrou sua amada filha. No cemitério, viu novamente aquele vulto branco. Fechou os olhos. A esposa de Raul, depois de 3 meses chorando sem parar, foi internada num sanatório. A dor da perda da filha causou-lhe distúrbios psicológicos graves. Passava o dia inteiro chamando pela filha. Raul viu a sua vida se tornar um inferno. Ele se lembrou das palavras de Marta: Tenha certeza de uma coisa: se você me abandonar, eu me mato. Volto do inferno para infernizar sua vida. Não vou sofrer sozinha. Será possível? Não pode ser. É mera coincidência. Marta morreu. Raul mudou de casa. Uma ideia atormentava seus dias e noites. Se não foi coincidência, Marta voltará para continuar sua vingança. O que fazer para evitar? Não sabia. Só restava esperar e rezar. Rezar sem fé. Domingo, noite, Raul estava na sala assistindo televisão. No quarto, Felipe, seu filho, jogava videogame. A empregada estava assistindo televisão no quarto dela. Sua filha morreu e sua vida perdera o sentido. Vivia como um vegetal. Comia, bebia, trabalhava, dormia. Comia, bebia, trabalhava e dormia. Não tinha mais prazer em nada. Nem pensava em nada que lhe desse prazer. Vida seca, vazia, opaca, triste. Solidão profunda. Fingia que estava alegre quando seu filho estava por perto. Sempre que o via, seu coração se apertava e desabava no abismo da mesma forma que no dia em que sua filha morrera. Como Deus permitiu uma coisa dessas? Era janeiro. A noite de verão estava quente, mas a casa estava fria, assim como seu coração e sua alma. Assistia a televisão quando sentiu um calafrio. Olhou para a porta e viu um vulto branco. Piscou e não viu mais. A energia acabara. Tudo ficou imerso na escuridão. Atropelando os móveis, Raul correu para o quarto de seu filho. Entrou. Silêncio, frio e escuridão. Gritou seu nome, nenhuma resposta. Correu para a cozinha se machucando nas coisas. Procurou desesperadamente fósforo e vela. Acendeu e correu para o quarto. Na porta, encontrou a empregada com uma vela na mão e os olhos arregalados. Olhou para onde ela estava olhando e viu uma sombra tão negra que se arrepiou todo. A sombra se destacava na escuridão do quarto. Felipe estava aos pés da sombra, desacordado. Raul gritou e correu até seu filho. Ele estava branco e frio. A voz de Marta invadiu seu ser. Por que está chorando, meu amor? Um grito. Abraçou seu filho morto.